O que leva alguém a cruzar a linha entre o bem e o mal? É uma pergunta que ecoa através dos séculos. Crimes que chocam o mundo têm raízes profundas nas sombras da mente humana. Prepare-se para confrontar o lado sombrio da natureza humana e questionar tudo o que você pensa que sabe sobre a sanidade e a loucura. No verão de 2001, o mundo assistiu com incredulidade a uma tragédia familiar inimaginável em Houston, Texas. A cidade, conhecida por sua vibrante comunidade e paisagens urbanas, foi abalada por um evento que ninguém poderia prever. Andrea Yates, uma ex-enfermeira de 36 anos, afogou seus 5 filhos, um por um, na banheira de sua própria casa. A notícia chocou a nação e levantou questões sobre a saúde mental e o apoio às mães. As imagens das crianças, enroladas em toalhas, carregadas pelos paramédicos, ainda estão gravadas na memória coletiva. A cena de desespero e urgência destacou a gravidade da situação. Andrea sofria em silêncio com uma grave depressão pós-parto, um transtorno mental que afeta muitas mães após o parto. Este transtorno, muitas vezes subestimado, pode ter consequências devastadoras, se não tratado adequadamente. Seus sintomas, inicialmente ignorados como tristeza de mãe, se agravaram com o passar dos meses. A falta de compreensão e apoio adequado contribuiu para o agravamento de sua condição. Alucinações auditivas e visuais a atormentavam, sussurrando comandos perturbadores em sua mente fragilizada. Esses sintomas a isolaram ainda mais, tornando difícil para ela distinguir a realidade da ilusão. A culpa e a vergonha impediram Andrea de buscar a ajuda que desesperadamente precisava. Ela temia ser julgada e incompreendida, o que a levou a esconder sua dor. Seu marido, Rusty Yates, descreveu Andrea como uma mãe amorosa e dedicada, completamente transformada pela doença. Ele viu de perto a luta interna de sua esposa e tentou de todas as formas ajudá-la. Ele lutou para encontrar ajuda para sua esposa, mas o sistema falhou com ela. A burocracia e a falta de recursos adequados tornaram a busca por tratamento uma tarefa quase impossível. Andrea havia sido internada em hospitais psiquiátricos, mas a raiz de seu sofrimento permaneceu intocável. Os tratamentos oferecidos não foram suficientes para aliviar sua dor e confusão mental. O caso de Andrea Yates é um exemplo trágico de como a falta de compreensão e tratamento adequado para doenças mentais pode ter consequências catastróficas. Ele destaca a necessidade urgente de melhorar o apoio e os recursos para aqueles que sofrem de transtornos mentais. O julgamento de Andrea Yates dividiu a opinião pública. A complexidade do caso levantou debates sobre responsabilidade, saúde mental e justiça. Alguns clamavam por justiça, argumentando que ela estava ciente de suas ações e merecia ser responsabilizada por seus crimes. Eles acreditavam que a lei deveria ser aplicada rigorosamente. Outros viam Andrea como uma vítima, uma mulher consumida pela doença mental, incapaz de controlar seus impulsos. Para eles, o caso era um grito de alerta sobre a importância de tratar a saúde mental com a seriedade que ela merece. Em meados da década de 1970, um clima de medo se instalou nos Estados Unidos quando uma série de assassinatos brutais chocou a nação. As manchetes dos jornais eram dominadas por relatos de crimes horrendos, e a população vivia em constante estado de alerta, temendo ser a próxima vítima. O responsável, um jovem charmoso e carismático chamado Ted Bundy, personificou a face enganosa do mal. Com seu sorriso cativante e aparência inofensiva, ele conseguia facilmente se misturar na sociedade, sem levantar suspeitas. Bundy era inteligente, articulado e possuía uma habilidade sobrenatural de conquistar a confiança de suas vítimas. Ele sabia exatamente o que dizer e como agir para parecer confiável e inofensivo, o que tornava suas ações ainda mais aterrorizantes. Ele usava sua aparência atraente e charme superficial,
para atraí-las para armadilhas mortais. Suas vítimas, muitas vezes jovens mulheres, eram seduzidas por sua personalidade magnética, sem imaginar o perigo que corriam. Bundy estudou direito, se envolveu em política e até trabalhou em uma linha direta de prevenção ao suicídio. Essas atividades davam a impressão de que ele era um cidadão exemplar, dedicado a ajudar os outros e contribuir para a sociedade. Durante seu julgamento, Bundy exibiu uma arrogância perturbadora, muitas vezes representando a si mesmo no tribunal. Ele parecia desfrutar da atenção e do espetáculo, usando o tribunal como um palco para sua própria performance. Ele negou veementemente sua culpa por anos, mesmo quando confrontado com evidências esmagadoras. Sua negação constante e manipulação dos fatos confundiam e frustravam tanto os investigadores quanto o público. Pouco antes de sua execução em 1989, Bundy finalmente confessou mais de 30 assassinatos. Suas confissões tardias trouxeram algum alívio para as famílias das vítimas, mas também levantaram questões sobre quantas vidas ele realmente tirou. Especialistas acreditam que o número real de vítimas de Bundy pode ser muito maior. As investigações continuam até hoje, na tentativa de identificar todas as suas vítimas e entender a extensão completa de seus crimes. O caso de Ted Bundy expôs a face sombria da psicopatia, um transtorno de personalidade caracterizado por falta de empatia, remorso e comportamento manipulador. Sua história se tornou um estudo de caso para criminologistas e psicólogos, interessados em desvendar os mistérios da mente psicopata. Psicopatas como Bundy são muitas vezes descritos como predadores sociais. Eles se escondem à vista de todos, usando suas habilidades sociais para manipular e explorar os outros sem remorso. A história de Bundy serve como um lembrete arrepiante de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. É um alerta para todos nós, para estarmos sempre vigilantes e conscientes de que nem tudo é o que parece. Massacres escolares. As feridas da solidão. O terrível espectro da violência armada, especialmente em ambientes escolares, assombra a consciência do mundo moderno. Cada incidente deixa cicatrizes profundas nas comunidades afetadas, criando um ciclo de dor e luto que é difícil de quebrar. Os Estados Unidos, em particular, testemunharam um número impressionante de massacres escolares. A frequência desses eventos trágicos é alarmante e levanta questões sobre a segurança nas escolas e a saúde mental dos jovens. Columbine, Sandy Hook, Virginia Tech. Esses nomes se tornaram sinônimos de tragédias inimagináveis. Cada um desses eventos devastadores deixou uma marca indelével na memória coletiva da sociedade. Em muitos casos, os autores desses atos horríveis são jovens, muitas vezes estudantes das próprias escolas que atacam. Isso levanta questões sobre o que leva esses jovens a cometer tais atos de violência extrema. Eles são frequentemente retratados como lobos solitários, indivíduos retraídos que lutam contra sentimentos de isolamento social, rejeição e raiva. A solidão e a falta de conexão social podem ser fatores desencadeantes poderosos. Muitos especialistas apontam para uma confluência de influências, incluindo doenças mentais não diagnosticadas ou tratadas, bullying e assédio, acesso a armas de fogo e uma cultura que muitas vezes glorifica a violência. A combinação desses fatores pode criar um ambiente perigoso e volátil. Muitos desses jovens atiradores sofrem em silêncio, atormentados por depressão, ansiedade ou transtornos de personalidade. A falta de apoio adequado pode agravar esses problemas, levando a consequências trágicas. Eles podem exibir sinais de alerta, como mudanças drásticas de comportamento, isolamento social, obsessão por violência ou ideologias extremistas. É crucial que esses sinais sejam reconhecidos e tratados a tempo. A falta de recursos de saúde mental, o estigma associado à busca de ajuda
e uma cultura que muitas vezes incentiva as pessoas a endurecerem, em vez de procurar ajuda, podem ter consequências devastadoras. Precisamos mudar essa narrativa e encorajar a busca por apoio. Os massacres escolares não são apenas tragédias individuais. Eles são sintomas de uma sociedade que muitas vezes falha em cuidar de seus membros mais vulneráveis. A dor dessas tragédias é sentida por todos, e a cura deve ser um esforço coletivo. É essencial promovermos uma cultura de inclusão e empatia, onde os indivíduos se sintam conectados, valorizados e apoiados. A construção de comunidades fortes e solidárias pode ajudar a prevenir esses atos de violência. Devemos trabalhar para identificar e ajudar aqueles que estão lutando contra problemas de saúde mental. A intervenção precoce e o apoio contínuo podem fazer uma diferença significativa na vida desses jovens. Doenças da alma, um chamado à ação. Ao longo desta jornada pelos recantos sombrios da mente humana, fomos confrontados com a natureza complexa e perturbadora dos crimes que nascem de doenças da alma. Vimos como a depressão, a psicose, a psicopatia e outras condições podem distorcer pensamentos, emoções e comportamentos. Mas em meio à escuridão, também encontramos faíscas de esperança. O caso de Andrea Yates desencadeou uma conversa muito necessária sobre a importância da saúde mental materna e a necessidade urgente de quebrar o estigma em torno das doenças mentais.